Tá ótimo. Eu sou da Superintendência da Autarquia Municipal de Meio Ambiente, aqui de Quixadá. Iniciamos esse projeto de ciclo de palestras, né? Desde já, assim, a gente queria agradecer todos os palestrantes que deram sim, e hoje a gente fica muito feliz com a presença do professor Giovanni. E em nome do senhor prefeito Hilário Max, a gente gostaria de agradecer todos os palestrantes e também os participantes hoje dessa live, que vai ser muito, muito produtiva, né? Então, antes, tem muita gente aí querendo conhecer também o professor, e a gente catou aqui o currículo dele, né? Um mini currículo, porque senão a gente ia demorar bastante aí falar da experiência do professor. Então, o professor Giovanni de Farias Seabra, ele vai dar essa contribuição hoje nesse ciclo, esse ciclo de palestra que a gente chama Conhecer para Amar e Preservar. A gente precisa conhecer nosso lugar, nossa história. Como é que a gente vai preservar, conservar, se a gente não conhece? Então, é um tema bastante interessante. Assim, as pessoas que têm abordado a gente ficou muito feliz, né? Foi muito... acho que tudo tem, assim, dentro da certeza, Deus coloca tudo certinho na hora certa, e não poderia ser outro professor, né? Então, o professor Giovanni, ele é titular da Universidade Federal da Paraíba e professor visitante da Universidade Federal de Roraima, vinculado ao programa de pós-graduação em Geografia, Instituto de Geociências, professor passante na Universidade Nacional da Costa Rica, 2016, bacharel em Geografia pela Universidade de Brasília, em 86, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, de 91, doutor em Geografia Física na Universidade de São Paulo, 98, pós-doutor em Geologia Sedimentar e Ambiental na Universidade Federal de Pernambuco, em 2004, pós-doutor em Geologia das Paisagens pela Universidade Federal da Bahia, 2006, pós-doutor em Gestão Socioambiental de Parques Nacionais pela Universidade Central do Chile, em 2015. Autor de diversos livros e artigos científicos, tem experiência na área de geociência, com ênfase em ecologia das paisagens, atuando principalmente nos seguintes temas: diagnóstico e análise ambiental, metodologia de pesquisa, ecodesenvolvimento, planejamento do turismo e educação ambiental. Coordenador do projeto Turismo Sertanejo desde 2001. Então, professor, a gente fica, né, já tornado repetitivo, mas muito feliz com a sua presença. Obrigada pelo sim, né, a nos conceder ao ponto nesse convite. E, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, né, assim, desse seu universo de pesquisa, como foi que iniciou, para que as pessoas aí que não lhe conhecem ainda possam adentrar mais nesse seu universo aí de pesquisa. Bem, eu praticamente nasci, né, vivenciando a geografia, né? Vamos dizer que eu conheci uma parte da geografia para depois me tornar geógrafo, né? Porque todos nós, na verdade, somos geógrafos um pouco, né? A partir do momento que nós estamos percorrendo o espaço geográfico, né, nós estamos fazendo o trabalho empírico do geógrafo. Então, o geógrafo, ele tem uma linha empírica, que é a observação do meio que ele percorre, né? E tem a porção teórica, né? Que é a teorização que torna a geografia uma ciência. Há quem pense que a geografia é somente uma disciplina que se ensina na escola, né? Os diretores de escolas pensam isso, né? Os professores de outras disciplinas pensam assim, mas a geografia ela é muito ampla, ela tem uma envergadura impressionante, né? Agora, é necessário se divulgar a geografia, né, como ela é verdadeiramente. Então, a minha história, vamos dizer que começou no Planalto Central. Eu fui uma criança e adolescente, né, que percorria os campos centrais do Brasil, né? O Cerrado brasileiro, o bioma cerrado. Isso porque eu cresci em Brasília. Eu nasci em Recife e com 5, 6 anos eu fui para Brasília. Toda a família foi para Brasília. Então, a minha formação, ela foi no Planalto Central, né? E aí, pulando um pouco as coisas, eu me formei na UNB, Universidade de Brasília, como licenciado em Geografia.
E, naquele tempo, tinha as monografias de graduação, que hoje são chamados TCCs, não é? Mas eram as monografias, o que hoje é TCC. E aí, a monografia, o tema desenvolvido foi sobre cavernas, porque eu, professor Felipe, já participava, tive a honra e o privilégio de participar de um grupo espeleológico do Planalto Central, em Brasília, com sede em Brasília. E era multidisciplinar, tínhamos biólogos, médicos, estudantes, não é? E analistas de sistema, não é? Era bem diverso o grupo, só que acá, praticamente todas as semanas, todo final de semana, nós saímos para explorar as cavernas do Distrito Federal e em torno. E nesse íntere, o chamado andar dessa carruagem, não é? Eu me tornei professor, ainda estudante de geografia, eu me tornei professor na rede particular de ensino do Distrito Federal. E aí, como trabalho de campo, eu e um professor amigo, professor André Diniz, da área de física, nós levávamos os alunos para conhecer o mundo subterrâneo. E aí a gente já entra na chamada geoecologia da paisagem, porque nós procurávamos desvendar os mistérios das unidades geoambientais cársicas, calcárias, primeiro por fora, a identificação daquela porção da paisagem, né? E depois por dentro, por baixo, né? E aí surgiu o primeiro trabalho que eu pude elaborar. Claro que você não trabalha sozinho, sempre tem uma equipe com você, não é? A chamada monografia de graduação, que se chama Identificação das Formas Kársticas no município de Formosa, não é? E aí foi o primeiro. Terminada a graduação, um pouquinho, logo depois, eu migrei para Recife, de volta à terra natal. E em Recife, dando aula, sempre dando aula, né? Minha formação é de professor, na rede particular, eu pude ingressar via concurso, obviamente, né? No curso de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Geografia. E aí eu quero dizer aos nossos amigos que estão participando, né, que a pesquisa, ela abre os horizontes, né? Então foi no mestrado que eu tive a oportunidade de aprender a geografia, propriamente dita. Isso depois de 10, 12 anos de ensino, no primeiro, segundo grau. Eu vim a aprender a geografia, se é que eu aprendi alguma coisa nessa vida, não é? Foi através dos estudos, da pesquisa, não é? Em geografia. E aí, já no mestrado, houve um desdobramento. Agora, eu entrei no mestrado, na verdade, um pouco já maduro, né? Hoje tem criancinhas entrando na pós-graduação, né? Com 19, 20, 23 anos, né? Eu entrei já na idade de Cristo, né? Na pós-graduação. Mas aí foi bom, eu acho que foi um momento que eu estava já amadurecido profissionalmente, né? E a pós-graduação, o mestrado, veio agregar valor à minha formação profissional e conhecimento. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, fui trabalhar com uma coisa que ninguém queria, que era estudo das cavernas, do mundo subterrâneo. Os professores da época tinham medo, não queriam nem passar perto de caverna, quanto mais entrar numa caverna, né? E a minha proposta para o mestrado em Recife era estudar as cavernas na Bahia, na região central da Bahia, o que chamamos Chapada Diamantina. Era o Piemont da Chapada, onde existe o relevo kárstico, calcário. A Chapada Diamantina, propriamente dita, ela não é calcária, ela é quartzítica, arenítica. E aí, bom, consegui convencer... Bom, ingressei no mestrado e o difícil foi conseguir um orientador. Consegui uma orientadora ex-professora em Brasília, professora Maria Novaes Pinto, doutora Maria Novaes Pinto. E ela me acompanhou nessa trajetória em nível de mestrado. Daí, 4 anos depois, saiu a dissertação, né? Primeiro monografia, depois dissertação, que era um estudo geomorfológico, né, da região kárstica de Lençóis, ou depois tornou-se Andaraí, que é um município próximo a Lençóis, né,
é uma proposição para a conservação de cavernas. Então, você tinha aí a geografia, a ecologia, não é? A biologia, que é o mundo subterrâneo, enfim, essas coisas todas, né, que nos trouxeram para trabalhar com o meio ambiente. Terminado o mestrado, encurtando a história, não é? Encurtando muito, mas eu estou à disposição, né, para dialogar, né, com todos os que estão participando, né, em outro momento, né? Mas, enfim, encurtando, a partir do mestrado, eu já estava com um pé, um olho no Parque Nacional da Chapada Diamantina. E aí, terminado o mestrado, um ano depois, ingressei no doutorado com orientação do professor doutor Jurandir Rossi, que foi muito, muito, muito importante na abertura dos novos caminhos e horizontes profissionais, né? Então, na USP, na Universidade de São Paulo, e com a área de estudo na Bahia, que é a Chapada Diamantina, propriamente dito, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, né? E aí saiu a tese de doutorado, né? Que Parque Nacional da Chapada Diamantina, os ecos do turismo, não é ecoturismo, os ecos do turismo. E daí teve um desdobramento para a publicação do livro Ecos do Turismo. É um livro que criou pernas e circula bastante aqui no país, né? Já desde de muito tempo. Mas, e aí, terminado o doutorado, né, que envolveu toda um planejamento, né, e ordenamento territorial de um parque nacional que serve de modelo, né, para, como tantos outros modelos que são desenvolvidos nas universidades e centros de pesquisa, né? Então, apresentei mais um modelo de gestão, zoneamento, que foi o Parque Nacional da Chapada Diamantina. E aí, como a gente não para, né, a seguir no tempo, né, eu sou novo, estou falando essas coisas, mas eu sou jovem, né, Giovanni com um N, né, como a Mara gosta de escrever, eu sou jovem, mas aí uma juventude muito intensa, né. Após o doutorado, eu parti para um pós-doutorado, não é, que foi nem sei mais, foi no Chile, né, trabalhando ainda com parques nacionais do Chile e do Brasil, né, uma análise comparativa, e lá eu tive a oportunidade de conhecer os diferentes biomas no Chile, né, e é muito bom porque o país é pequeno, facilita o seu deslocamento, né, isso quando não tem maremoto, não tem terremoto, né, não tem vulcão explodindo, né, aí você pode circular com uma certa desenvoltura, né, no Chile. Muito bem, aí eu tive a oportunidade de conhecer e avançar nesse conhecimento com o pós-doutorado, né? Teve um outro pós envolvendo a Chapada Diamantina, que aí eu fui morar lá, morei com os garimpeiros, moramos, Cláudia está aí nos assistindo, né? Com os garimpeiros de Igatu, né? Um povoado lá na Chapada Diamantina, né? Povoado de garimpeiros, que hoje é muito conhecido, né? É só para você ter uma ideia, nas nossas pesquisas, né? Veio à mente assim uma comparação daquele povoado longínquo no meio do nada, não é, com uma cidade fantasma, né? E aí veio, nós estávamos lá andando, o nosso grupo de espeleólogos, né? À noite fomos até Igatu, um local de difícil acesso, né? E andando em Igatu, um povoadozinho em ruínas, em função da queda do garimpo de diamantes, né, o declínio do garimpo de diamantes, já foi muito próspero, mas a época, que era nos anos 90, né, estava em declínio. E aí veio à mente, né, uma comparação com uma cidade fantasma, né? Aí pensei, olha, essa é a cidade fantasma de Igatu. Pronto. Nós, geógrafos, damos grandes contribuições para o mundo. Por quê? Anos depois, eu recebi roteiros turísticos para a Chapada Diamantina, impressos, e no roteiro, lá de São Paulo, e no roteiro estava lá, Cidade Fantasma de Igatu. E os primeiros roteiros fomos nós, incluindo, eu preparei, nossos amigos, colaboradores, os fantasmas de Igatu, que são os garimpeiros, né? Olha, de hoje em diante vocês vão ser os fantasmas, porque Igatu é a cidade fantasma. Mais adiante, no programa
no canal Pipoinarte, né, na TV fechada, tem um programa que é Cidades Fantasmas do Mundo. Entre elas estava Igatu. Tinha Machu Picchu, não sei o que, e Cidade Fantasma de Igatu. Então, é uma das colaborações que nós damos, né, no nosso trabalho empírico, de observação, de desbravamento, né, à ciência e à sociedade. E aí, pronto. Vamos parar por aí. Teve mais coisas, muito mais coisas, né? Eu ingressei em 91 na Universidade Federal da Paraíba, porque todo o tempo, 12 anos, eu era professor de colégio. E fazer um mestrado, um doutorado, assim, dando aula para essa meninada, não é uma tarefa muito fácil, não. Então, para mim, foram tempos difíceis, não é? Dando aula, na época eu dava 40, 50 aulas por semana. Quem é professor sabe o que é isso, né? E ainda aceitei o desafio de concluir um mestrado, né? E, posteriormente, o doutorado e pós-doutorado, etc. Então, essa é a minha trajetória, e eu acho que é por esse motivo que nós estamos aqui conversando agora, né? Muito bem. O que mais agora? Professor João, você pode entrar no diálogo aí, né, a partir da apresentação. Aproveitar só para... tem uns colegas nossos aí do Estado, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a gente queria destacar a Luzilene Saboia, a Aline Parente, o Genário Sepla, são do governo do Estado do Ceará e estão aí prestigiando a palestra de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, bem-vindas, né? Bem-vindos. Professor João Luiz, estou ao seu dispor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com todos? Boa tarde a todos, a quem está nos acompanhando, que está aqui acompanhando esse finalzinho de tarde com a gente. Antes de eu passar a palavra para o professor Giovanni, eu queria agradecer o convite da Mara, né? A Mara me convidou para fazer essa mediação. Eu sou o professor João Luiz, do IFCE e do campus Quixadá, né, que é da região central do estado de Ceará. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu finalmente conheci o professor Giovanni, né? O professor Giovanni, ele é muito conhecido, né, na geografia, né, e também em todas as áreas ambientais pelo seu envolvimento, né, pelo seu entusiasmo. E eu destaco principalmente os eventos que ele faz, que são muito conhecidos, né? Destaco 3 eventos, que é a Conferência da Terra, o Turismo Sertanejo e o Congresso de Educação Ambiental. Isso é muito importante para a produção científica, né? Dar esse fomento, essas condições para as trocas de experiências entre pesquisadores, professores, a comunidade, né? E fiquei muito feliz de conhecer, não presencialmente, mas virtualmente, né? O que é possível no momento. Professor, eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando já do tema, né, da sua fala, que é geoecologia das paisagens, né, o que está no título. Muitos de nós aqui não conhecemos exatamente o que é essa geoecologia, né, quais são os princípios, as bases fundamentais, o que ela busca, né, e qual é a aplicação dela. Então, inicialmente, eu gostaria que você explanasse para todos nós o que é essa geoecologia e qual é o fim dela, né? Qual é o objetivo. Bom, a primeira coisa, eu vou fazer uma curta explanação, em seguida nós temos umas imagens, não é? Para projetar, não é isso? Não é isso, professor? Então, primeiro, é o seguinte, geoecologia das paisagens, embora pareça que é uma coisa nova, né? Ela não é. Ela já faz muito tempo, ela remonta ao século XIX, né? Porque quem começou a trabalhar de forma integrada com a paisagem, unidades da paisagem, né? De uma forma científica, né? Foi Alexandre von Humboldt, né? Analisando paisagens da América do Sul, da África e também da Europa, né? Então, essa integração, essa visão sistêmica da paisagem, que envolve solo, clima, vegetação e ocupação e degradação, Humboldt já escrevia sobre isso. E eu quero aproveitar a oportunidade, porque tem aqui uma biografia do Humboldt, né? Se chama A Invenção da Natureza, né? É um livro que eu recomendo, né? E como
Charles Darwin, não é? Na sua viagem no Beagle, não é? A sua pesquisa da biodiversidade, não é? Principalmente no continente americano, na América do Sul, ele levava como livro de cabeceira, né, a obra de Humboldt, Cosmos. Então, eu posso dizer que o Darwin ele se inspirou no geógrafo Humboldt, não é? E aí, como Darwin se inspirou em Humboldt, nós também podíamos ter como referência esse grande geógrafo, né? Então, essa análise da paisagem já remonta ao século XIX. Agora, o termo geoecologia da paisagem já foi bem mais recente, 1938, 39, com o alemão, o outro alemão, que é o Karl Troll, né? Que cunhou e fundamentou as bases, né? Organizou as bases científicas, né, da geoecologia da paisagem. E bem mais recente, nós temos o Sochava, o russo, né, o Bertrand, né, com a paisagem física global. Aqui no Brasil, mais adiante, né, o próprio Jurandir Rossi, que eu já citei, não é? E, mais recentemente ainda, trabalharam exaustivamente o cubano, né, José Mateu Rodrigues, e o quase cearense, que ele é do Sul, não é cearense, o Edson Vicente da Silva, né? O nosso amigo Cacau, em parceria com o Mateus, os dois pesquisaram bastante geoecologia da paisagem e contribuíram muito para esse conhecimento. De minha parte, voltando um pouquinho, a geoecologia da paisagem, portanto, é uma análise integrada de unidades ambientais, unidades da paisagem, unidades geoambientais, que envolve a geologia, envolve o solo derivado das rochas, não é? Envolve a cobertura vegetal, não é? Envolve a ocupação humana, os recursos hídricos. Então, é um conhecimento muito vasto e você trabalhar de uma forma integrada, não é? Exige até você buscar outras ciências, não é? Para lhe dar suporte, a fim de chegar, não é, a bom termo nessa pesquisa. Eu, particularmente, comecei já há tempos atrás no estudo das cavernas, né? Porque você entra numa caverna, a caverna é um mundo, ou diferentes mundos, né? As pessoas têm medo da caverna, do escuro da caverna, mas não deviam ter medo, né? Deviam ter medo da entrada da caverna, onde tem alguma luz, que é ali que mora o urso, a cobra, a onça, a serpente, né? Mas quando você passa desse setor iluminado e penetra nas trevas da caverna, aí é o lugar mais seguro do mundo, a caverna, contanto que não chova. Se chover, Deus nos acuda, né? Mas o ambiente subterrâneo, ele é seguro. Complicado é aqui fora onde nós estamos, né? Que é perigoso. Mas, então, eu estudei as cavernas, não é? Primeiro na graduação, depois no mestrado, em unidades. Ambiente mais iluminado, menos iluminado, com oxigênio, sem oxigênio, a biodiversidade que tem, não é? Os ecossistemas ou microecossistemas que você encontra em cada setor da caverna. Então, isso é ecologia da paisagem. E antes de entrar na caverna, existe uma diferenciação no território geográfico, no espaço geográfico, né? Que é a paisagem. A paisagem kárstica, ela é diferente, é uma paisagem em ruínas, não é? O calcário, né? As elevações em calcário, né? Elas se dissolvem, se lascam, se fendem, né? Com a água, com as oscilações térmicas, não é? Do tempo, né? Então, essas rochas vão fragmentando, né? Por fora e por dentro vão se dissolvendo. Então, já pelo lado de fora, na superfície, você encontra essa unidade da paisagem, que é o chamado relevo kárstico. Pois bem, então, em suma, é isso, e daí eu pude avançar um pouco, né, saindo de dentro das cavernas e conhecendo, identificando as diferentes paisagens na superfície, tá? E isso permeou a minha trajetória acadêmica, né,
como geógrafo, né, em nível de mestrado, em nível de doutorado e alguns pós-doutorados aí, né, e livros publicados, artigos, etc. Então, eu tenho uma afinidade, né, estreita com a geoecologia das paisagens. E aí a gente podia mostrar um pouco, né, umas lâminas, não é? Eu continuo falando, se for possível, né? Vou projetar aqui para todo mundo. Bem-vindos todos aí que estão nos assistindo, né? E eu coloco desde já, me coloco à disposição para o desdobramento, né? Nós temos um debate depois e posteriormente, né? Por e-mail, né? Pelo Zap, nós podemos conversar. Vocês estão vendo a projeção? Olha só que maravilha. Que maravilha. Olha, a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Eu fico surpreso como é que a gente pode, né, ter acesso a instrumentos como esse, né? Então, nós temos aí, podemos abrir a primeira lâmina, não é, professor? Sim. Temos aí o ciclo de palestras, eu agradeço, né, a Amar, não é, na pessoa do próprio João Luiz, que está nos acompanhando agora, né? A superintendente Mara, né, que me fez o convite formal, e a prefeitura de Quixadá, né? Então, estamos aqui para apresentar o tema geoecologia das paisagens e o lugar do turismo no sertão nordestino. Então, aí nós temos três temas, na verdade, né, que se mesclam na geoecologia das paisagens. Então, eu sou Giovanni de Faria Seabra, professor da Universidade Federal da Paraíba. Vamos embora, vamos seguir. Aí, professor, então está cortada a imagem, não é? Mas não sei porquê, mas olha, geoecologia das paisagens é um método geográfico de planejamento, né? Que tem uma abordagem sistêmica, propicia uma análise integrada e diagnósticos físico-bióticos e socioeconômicos de unidades da paisagem, né? E que permitem a gestão a partir do zoneamento ambiental, né? Das chamadas unidades geoambientais de uma paisagem. E não sei por que está cortada, porque comigo não está cortada. Aí é uma imagem da Chapada Diamantina que a gente vai passando o conhecimento, né? Aqui tem a Cláudia, geógrafa, a minha esposa, né? Esse gordinho aqui, à época, sou eu mesmo, e aqui o Pedro, que é um seguidor, meu filho, que hoje é um desbravador da Chapada Diamantina, escalador, etc., né? Aquilo que eu não posso mais fazer, o Pedro faz com muita propriedade, o Pedro Seabra. Então, vamos lá. Aí tem Bicoara, né, na Bahia. Então, paisagem, esse conceito de Bertrand, ele continua muito atual. O próprio Mateu, o José Mateu Rodrigues, né, ele utilizava muito Bertrand, né? Então, é uma porção do espaço, né? Resultado da combinação dinâmica dos elementos físicos, biológicos e antrópicos, sociais, né? Formando um conjunto único e indissociável em perpétua evolução. Então, a paisagem está sempre mudando. Essa paisagem, por exemplo, é da Caatinga, né? Da Caatinga paraibana, é a chamada Depressão de Patos, um dos lugares mais bonitos do Brasil. Maravilhoso, a Depressão de Patos, na Paraíba, né? Então, você tem aí um gado, né, umas reses aí, né, no campo, né? Você tem aves e de repente, se você procurar direitinho lá no pé da serra, você vai encontrar um lugar muito especial, com pessoas vivendo, morando, humanos como nós, morando ali naquele lugar. Porque você passa de carro, não é? Agora, hoje em dia, com as janelas fechadas, ar-condicionado ligado, então, numa viagem, você não vê mais nada, não é? Você vê a pé, andando a pé, como diz aquela música, não é? Andando a pé que você conhece as paisagens, os lugares diferentes, né? Mas, olha, vamos chegar lá pertinho dessa elevação, que geomorfologicamente se chama serrote, tem a forma de um serrote, é um Inselberg, professor João. Vamos passar mais adiante, porque de repente a gente encontra o lugar na paisagem. Por enquanto é a paisagem, agora o lugar.
O que é o lugar? Se você sair da autoestrada e enveredar pelas estradinhas de terra, você encontra um lugar como esse. O lugar é um conceito afetivo, né? Quem mora lá, nasceu lá, não é? Viveu lá, ele entende, ele está inserido naquele contexto, né? A pessoa que cresceu num lugar como esse. Aí é Cabaceiras, na Paraíba, né? Relativamente próximo dali, daquele serrote, né? Relativamente próximo. Mas o lugar é uma unidade territorial, cuja identidade é o resultado da combinação dinâmica das características físico-bióticas e socioculturais. Eu vou dizer para vocês que essas pontuações, me parece que vão ser gravadas, né, e disponíveis para vocês, né, terem como tópicos para as suas pesquisas, né? Então, o lugar é um espaço afetivo, né? Não é? Onde você nasceu, onde você tem uma cultura definida, na verdade, um aprendizado, e é ali que você tem como referência no mundo, é o lugar em que você nasceu e cresceu. Muito bem, podemos passar. Então, o conceito geográfico, lugar, né? E aí você tem a morada, né? No lugar tem a morada. Você viu o quintal e tem a casinha. Aí na Serra da Matarina, município de Monteiro, na Paraíba, né? E que bom que a tecnologia chegou, né? Nos lugares mais remotos, na verdade. Aí é um assentamento rural lá no sertão da Paraíba, no Cariri paraibano, né? Que é a Serra da Matarina. Vamos passar? E aí você tem no lugar, no interior, né, uma diversidade social, cultural enorme, imensa, na verdade. E aí você tem alguns aspectos de Pernambuco, lá do Araripe, que é pertinho de vocês, é isso aqui, ó. Né? Isso aqui é na região do Araripe, né? Essa praça da alimentação, né? Vocês estão vendo aí, né? A banda de pífanos, o artesanato, etc. Então, são os hábitos, não é? O modo de viver, os costumes, não é? Que você encontra nos diferentes lugares do sertão. E mais adiante nós vamos falar de turismo, porque isso aí é uma riqueza imensa para o desenvolvimento social, econômico e turístico de cada lugar como esse, tá? Vamos passar. Afinal, nós estamos falando do interior do sertão, e aí tem as diversões, os campeonatos, as Olimpíadas, não é? Como a pega do boi, né? A pega do boi no mato, né? Isso aí é um épico, né? É um espetáculo, né? Infelizmente, nós somos o país do futebol, só se enxerga futebol, né? Aos brasileiros, de uma maneira geral, né? Nem sabe que existe uma coisa dessa, né? 200 cavaleiros correndo no mato, galopando, né? Em busca das reses, né? Que são os troféus que eles trazem. Não é a vaquejada, são os cavaleiros soltos na caatinga, não é? Para trazer as reses no campeonato. Claro que muitas vezes o boi ele ganha a luta, né? Porque lá tem espinho, tem espeto, e o boi tem agilidade para correr, nem sempre o cavaleiro em cima do cavalo, né? Consegue chegar. Ele chega no espeto, mas não chega no boi que ele está querendo buscar. Então, é uma luta, podemos dizer, que é até igualitária, tá? Então, vamos lá. Faz parte da cultura, é a cultura do couro no sertão nordestino, né? Mas aqui, para você entender mais de perto, é uma questão de escala, né? As unidades geoecológicas, as unidades geoambientais, você tem aí também na Paraíba, né, o Parque Estadual Pedra da Boca, né? Em Araruna, município de Araruna, e aí você tem o pé, vamos chamar o pé do monte, do morro do Inselberg, e o Inselberg, propriamente dito, que é a atração turística, né? A Pedra da Boca, né? E aí você tem duas unidades, se você for planejar para fins turísticos, não é? Essa área, esse local, esse lugar, você já tem duas unidades aí visíveis, não é? Então, é mais ou menos assim. Você pode, um sítio, fazer um planejamento com base no método geoecológico da paisagem e pode planejar, por exemplo, não só um recanto na Paraíba, mas o próprio estado da Paraíba. Vou pegar aqui, tem uma água e eu não quero derramar, mas aqui é uma oportunidade que nós tivemos de escrever o livro Paraíba, né?
Paraíba. E aí, neste livro, como planejamento, né, nós temos aqui a geoecologia das paisagens na Paraíba. Então, aqui nós temos uma análise das paisagens paraibanas, né, do sertão, do agreste, do litoral, né, que é uma contribuição numa escala muito pequena. Então, você tem a escala grande aqui, que nós estamos vendo, e a escala pequena, que é as unidades da paisagem geoecológica de um estado como é a Paraíba, como é o Ceará, né? O Ceará ele tem vasta experiência acadêmica, não é, com publicados pelos estudantes e professores cearenses, que eu respeito muito, né? Então a paisagem é espacialmente compartimentada em unidades geoecológicas para análise e planejamento socioambiental, porque aí tem pessoas morando que precisam ser levadas em consideração. Tem a questão jurídica institucional, é uma unidade de conservação, como é a ocupação, como é que se dá a relação da sociedade com a natureza. Então, são os desafios, né, que nós temos, né, para trabalhar com o planejamento geoecológico da paisagem. Podemos passar, professor. Professor, eu sou, como acadêmico, né, eu costumo falar muito, e quem tem um tempo são vocês aí. Quando for para apressar, vamos apressar, tá? Mas aqui, já no Parque Nacional... Oi? Tudo bem, eu estou controlando o tempo, viu? Ótimo. Então, já no Parque Nacional da Chapada Diamantina, não é? Claro que foram muitas idas e vindas, né? Nós chegamos à concepção dessas zonas ambientais, não é? Geoambientais, que são unidades geoambientais no Parque Nacional. Então, eu comecei pela caverna, os setores na caverna, você tem os setores fora da caverna, na superfície, né? Você tem setores diferentes dentro de um parque nacional, para fim de planejamento, né, de uso turístico, etc. Professor Ainaldo, acabou de aparecer aí, meu companheiro, meu amigo, lá remontando aos velhos tempos, né, lá em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, onde eu comecei, na Universidade Federal da Paraíba, Campus Quinto, que se chamava na época, e hoje é a Universidade Federal de Campina Grande. Muito bem. Aí você vê ali, zona de garimpo manual, zona de extrativismo vegetal, zona de criatório estacional, zona da pequena produção agrícola, zona de preservação, então, zona de expansão urbana. Então, são as unidades da paisagem, não é, geoecológicas num parque nacional. Claro que a época, né, isso é de 1998, né, tese de doutorado, consta na tese de doutorado. Na época, o IBAMA não queria nem ouvir falar de pessoas morando no Parque Nacional. O IBAMA não queria ouvir nada sobre isso, fechava os ouvidos e os olhos. E aí, não somente eles já moravam, os garimpeiros, os agricultores de base familiar, né, garimpeiros de base familiar e agricultores, moravam e continuam morando dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, né? Então, a relação sociedade-natureza, né, ela é muito complexa e não é uma determinação, não é governamental que vai mudar essa relação centenária, senão milenar, né? Vamos lá. Essa relação com o lugar. E aí, uma das unidades lá, não é, da paisagem, que é uma caverna, né? Nesse estudo, nós selecionamos, entre 19 cavernas pesquisadas, selecionamos 2. A Gruta do Poço Encantado, que não era conhecida naqueles anos 80 e 90, e tão pouco que não era conhecida de jeito nenhum, era a Gruta da Paixão, cujo nome nós batizamos, não é, com esse nome, Gruta da Paixão, lá no município de Andaraí, né? Então, aí criamos roteiros para desenvolvimento socioambiental, não é, com responsabilidade, os roteiros turísticos, incluindo cavernas, trilhas ecológicas, cachoeiras, os sítios de arte rupestre, as zonas mineiras e a pequena produção agrícola. E aí vocês vão ver que hoje, perante a grande geodiversidade
que existe na Chapada Diamantina e no entorno, né, hoje é um destino chamado geoturístico. Porém, antes de ser um destino geoturístico, já era um destino ecoturístico, né? A gente pode dizer assim, né? Essas palavras, elas se confundem, né? Ecoturismo com geoturismo. Você vai ver que a base é basicamente a mesma coisa, só que o ecoturismo é anterior ao geoturismo, que é bem recente. Mas vamos lá, seguindo. Aí são grupos, né, que durante a pesquisa, no decorrer da pesquisa, nós levávamos grupos, né, devidamente equipados. Não adianta nem eu passar o mouse, que vocês não veem, não, né? Eu vejo, mas vocês não. Mas embaixo são grupos, né, de jovens, né, que nós levávamos para a Chapada Diamantina para explorar as cavernas. Hoje se chama geoturismo, mas na época era ecoturismo mesmo, né? Ecoturismo com base sustentável, com base social, comunitária, etc., envolvendo sempre a comunidade, né, nesse trabalho. Então, aí tem o Poço Encantado, né, Itaetê, na Bahia, né, próximo a Lençóis, Andaraí, Mucuji, etc., né? Vamos lá, continuando. E aí a outra caverna, a Gruta da Paixão, né, que nós demos esse nome, nós estamos fazendo aqui na foto de cima a topografia, né, nós chegamos a 3 quilômetros de encavernamento, né, 3 quilômetros na Gruta da Paixão. Depois nós descobrimos que é muito mais do que isso, né? E aí um dos animais das cavernas, né, uma ambiplígia, né, que é um animal comum, fácil de ser encontrado nas cavernas. Ele é cego, né? Ele é cego e anda com os tentáculos, né, que servem para ele se orientar, como se fossem bengalas, né? Mas vamos lá, continuando. E aí, aquela delimitação, aquelas unidades, não é, da paisagem, né, que foi resultado do Parque Nacional, resultado daquele diagnóstico, né, que envolveu geologia, clima, solo, vegetação, ocupação humana, né, modo de produção, para chegarmos aí e até no uso turístico, porque a Chapada Diamantina é o terceiro destino turístico da Bahia. Ele pede para Salvador, em segundo lugar, Porto Seguro, né, e em terceiro lugar, a Chapada Diamantina, né, quer dizer, um grande destino turístico nacional e internacional na Bahia. E eu posso dizer que eu, como outros pesquisadores, né, aí tem a importância da universidade, né, de pesquisar, escrever, publicar, não é verdade, e somar, não é, com outras propostas de desenvolvimento. E eu quero dizer que a Chapada Diamantina é outra, depois desse e de outros trabalhos, não é verdade? O envolvimento da comunidade, uma sociedade mais equitativa, né, nesse chamado circuito turístico do diamante, né? Então, é isso. As lâminas vão ficar disponíveis, né? Podemos passar. Bom, aí é um povoadozinho que eu falei, que terminamos a Cláudia e eu indo morar aí, em Igatu, né? Igatu que estava se dissolvendo, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Igatu estava se desmanchando, tanto que foi apelidada de cidade fantasma. Nós apelidamos de cidade fantasma, né? E ela renasceu da ruína, da ruína. A Igatu hoje tem pousadas, né? Boas pousadas, né? Alojamentos, etc. Recebe atletas, né? Que vão fazer escalada, trilhas turísticas, etc. Então, Igatu, ela teve um desenvolvimento, não é? Um alcance social em função dos nossos trabalhos, né? Principalmente de divulgação com responsabilidade, né? Fazendo a multiplicação dos destinos e a diversificação dos produtos turísticos. Muito bem, vamos seguir. E aí é um dos grupos, né, de ecoturistas, né, que nós levávamos para a Chapada Diamantina. Eu, particularmente, né, com companheiros e companheiras, Cláudia acompanhou várias vezes, né, esse é um grupo, nos velhos tempos, que levávamos para o Vale do Pati. Hoje você tem safari para o Vale do Pati. Antes a gente carregava nas costas
a carne, a mochila, os mantimentos, e às vezes num burrinho como esse aí, não é? Aquele segurando o burro, por incrível que pareça, sou eu, né? Mas o tempo passa. Era um misto de pesquisador com guia turístico, e esse grupo são pioneiros ecoturísticos na Chapada Diamantina, né? Nós caminhávamos, assim, 5, 6 horas, né, até chegar nesse lugar, que hoje é o conhecidíssimo Vale do Pati. Dormimos aí, esse grupo dormiu aí. Não me pergunte como, que eu não lembro mais, mas dormia todo mundo nessa casinha, sem banheiro, sem água, sem luz. Tinha um riozinho lá embaixo, mas depois eu conto o resto para vocês, tá? Uma experiência extraordinária na Chapada Diamantina. Vamos lá? E aí, passando da Chapada Diamantina, entramos no deserto. Deserto de Atacama. Também sempre na perspectiva, não é, do método geoecológico da paisagem, né? Então, esse foi um trabalho que eu tive a grande satisfação de participar, não é? Que foi a avaliação multicritério acadêmico, potencial turístico, através do Sistema de Informação Geográfica do Parque Nacional Pan de Açúcar, na região de Atacama, o deserto de Atacama, no Chile, né? Nossos companheiros aí, de diversas disciplinas e conhecimentos, né? Trabalhando na análise da paisagem desértica, né? De Atacama. Então, muito bem, foi uma experiência fantástica, está publicado com esse nome, né? Avaliação multicritério, tem artigos publicados com esse nome. Então, vamos seguir. Realmente não há tempo, né? Mas aí são alguns informes, não é? Cartazes, né? De exposição, trabalho sempre na sustentabilidade com a população que mora e vive na borda costeira de Atacama, né? Então, foi um trabalho dentro daquele projeto de pós-doutorado, né? Um trabalho intenso, assim, de um ano inteiro, percorrendo o Chile e dando a nossa colaboração, tá? Criando circuitos turísticos no deserto. A gente vai chegar em Quixadá. Se era possível o turismo, o desenvolvimento num deserto, imagine na Caatinga, que é semidesértico, é semiárido, não é verdade? Nós chegamos lá daqui a pouco. Vamos lá. E aí, paisagens, não é, do deserto de Atacama, né? Até burro selvagem eu descobri que existia. Onde não tem água, mas você tem burro bem saudável, né? Não tem água, mas o burro está vivendo lá. Aqui é o Pão de Açúcar, embaixo à direita, né? O Pão de Açúcar modelo chileno, é desse jeito, é uma pirâmide, é piramidal o Pão de Açúcar, né? E aí são pescadores que participavam das oficinas, né? Que nós oferecíamos lá no deserto de Atacama. Vamos passar. Por causa do tempo, a gente tem que agilizar, né? Pode passar, professor, por favor. Opa! Mais uma. Mais uma. Outra, seguinte. Professor Lucas da Silva, que é um paraibano que migrou para Quixadá, professor aí com vocês, né, do Instituto Federal, nosso amigo. Podemos passar, professor, uma próxima lâmina? Aí, sim, isso aí é para mostrar para vocês que no Brasil tudo é grande, né? Os chilenos que a gente recebe aqui no Brasil, eles acham tudo gigantesco aqui no Brasil, né? Até o cardápio na lanchonete é gigantesco, né? E aí, o que acontece? No Chile, as estruturas são mais simples. Então, você tem o Parque Nacional com essas estruturas, né? De sinalização, né? De orientação ao turista, né? De alojamento, como tem na foto de cima, né? É tudo muito simples, usando o material do próprio local. É madeira, é pedra para sinalizar as trilhas, né? Aqui que nós temos essa mania grandiosa, né? De fazer tudo muito caro, né? Com custo muito elevado. E eu não sei por quê, talvez vocês saibam, mas eu não sei por que no Brasil as encomendas públicas, não é? E projetos executados custam tão caro, né? Mas no Chile não, assim, baratinho e funciona muito bem, usando os recursos do próprio lugar, tá? Vamos lá.
E aí, já não é no deserto de Atacama, em território indígena, Mapuche, né? Você vê também lá as casinhas Mapuche, que chamam de rucas, né? É um roteiro turístico aproveitando, com aproveitamento e otimização da cultura local indígena, né? Então, os aspectos culturais, eles são conservados, né? Essa região, esse roteiro turístico étnico-cultural no litoral da região de Araucania. Mas existem outros roteiros indígenas mais para dentro, na Cordilheira dos Andes, nas montanhas, né? Na região dos lagos. Né? Esse é apenas um dos roteiros com ênfase na cultura indígena Mapuche. Vamos seguir? E aí, uma casa, né, uma cabana típica Mapuche, né, que eles usam como um restaurante, hospedaria, etc. As cabanas, aqui dentro tem pessoas, vocês talvez não consigam ver daí, mas aqui eu vejo 2 pessoas lá dentro, né, da casa. E aí tem acomodações para dormir, para pernoitar, não é? É uma forma de turismo sustentável, né, que existe também no Ceará, em Nova Olinda, não é? As pousadas domiciliares. Só que é preciso incentivar, multiplicar, divulgar, não é? Essa forma de se fazer turismo com equidade social, equidade econômica e desenvolvimento social. Vamos passar? Olha lá dentro como é aconchegante, tá vendo? Tem um foguinho, porque é muito frio, não é? E muito, muito agradável. É uma forma, tá a Cláudia lá, né? O nosso mascote honorário, né? E aí você passa o dia à noite, né? Você se alimenta, tem a culinária que é muito bem servida, né? Nesse ambiente, muito aconchegante, mantendo a cultura arquitetônica, não é? Do povo Mapuche. Vamos passar. Então, é muito importante essa análise para a gente compreender melhor o espaço, né? O espaço natural, mais articulado com o homem, né? Com o contexto cultural, socioeconômico. Nós temos uma visão muito tradicional, às vezes, de tentar resolver os problemas de forma setorial, e há uma possibilidade de um planejamento mais sustentável, que leve em consideração as características do meio, né? As características do meio natural, as características dos povos que habitam aquele local, e pensando em uma proposta que traga benefícios para todos, né? Então, é muito interessante essa abordagem da geoecologia no sentido de a promoção do desenvolvimento, né? Auxiliar na conservação do meio. Pensando nisso, já sabendo quais serão o próximo tópico da nossa discussão, uma proposta que eu sei que você gosta de trabalhar é o turismo, né, como já foi abordado. Turismo numa base mais sustentável, de um desenvolvimento mais local. Então, nós sabemos que no Nordeste é muito comum o turismo de sol e mar, né, o turismo que vem do litoral, que vem de grandes empreendimentos, e que muitas vezes fica ali, a população em geral fica à margem desse desenvolvimento, né? Então, como a gente pode trazer, primeiramente, o turismo, né, para o sertão semiárido, já que há muito ainda uma imagem de uma coisa ruim, negativa, de semiaridez, como é que a gente pode se aproveitar das oportunidades que o meio nos dá, e como é que a gente pode fazer com que essa atividade econômica ela reverbere, ela auxilie as comunidades a ter um pleno desenvolvimento, né, social, econômico, uma valorização do patrimônio cultural, né, desses povos. Então, talvez esse seja o questionamento para a gente começar a debater aqui. Primeiro, professor João Luiz e amigos que estão participando, né? Passa pela valorização do espaço, né? É preciso uma estratégia, não é, de planejamento que valorize o interior do país, não é? Embora nós temos São Paulo que está no interior, está no Planalto Paulista, não é verdade? O Rio de Janeiro está no litoral. Então, isso é devido a ações governamentais, né, em nível
federal, estadual e municipal, que você pode desenvolver as regiões interioranas, né? Particularmente no que diz respeito à cultura, ao desenvolvimento social, ao turismo. Eu nasci na praia, né? Eu nasci na praia, em Recife, na verdade, e hoje em dia, eu não troco esses recantos do interior, da Caatinga, não é, por qualquer trecho do litoral brasileiro. E tem mais, o turismo praia-sol, ele é muito chato, não é? Ele é monótono, não é? Ele causa danos ambientais, não é? Com esses raios aí ultravioletas, na verdade, exposição sobre o sol, não é? E lá na Caatinga, você não anda de biquíni, de shortinho na Caatinga, você anda protegido, camisa, manga comprida, chapéu, né? Protetor solar, não é? Então, na zona de conforto, você pode deslumbrar-se, né, com o que o sertão tem a oferecer. Agora, as empresas de turismo, elas preferem, se tem alguns deles nos assistindo, né, preferem oferecer ao turista o feijão com arroz, né? Eles percorrem distâncias curtas do hotel ao centro de artesanato, não é verdade? Ao restaurante que tem uma atração turística, não é, cultural, e aí fica naquele triângulozinho, não é verdade, fazendo o turista de bobo. E na maior parte, quando o sistema é desse sistema mais encorpado, na maior parte do tempo, o turista fica trancafiado no hotel, chamados resort, na verdade, sem qualquer contato com a cultura local. Então, a circulação do turista é muito pequena. Quando você faz um turismo sertanejo, como eu já fiz vários, não é, acompanhados em grupos e tal, nós saímos de João Pessoa, na verdade, vamos até o Crato, por exemplo, né? Passando por Piancó, Icó, na verdade, dezenas de cidades parando em um a um, indo na feira, no mercado público, na verdade, para dormir no Crato ou em Oricuri, no sertão de Pernambuco, junto ao Crato, na verdade, e daí você vai retornando, você sai de João Pessoa, percorre, entra no Ceará, volta até para Pernambuco, para no regresso a João Pessoa. Então, existem circuitos turísticos, assim, muito intensos culturalmente, né? E onde você vai passando, você vai plantando semente de desenvolvimento social, não é verdade? É isso que acontece no turismo sertanejo. Agora, as empresas não querem operar dessa maneira porque dá trabalho, não é? A lucratividade é menor. Então, é melhor ficar ali mesmo, na praia, no sol, né, entre o hotel resort e o mercado modelo de artesanato e tal, e o restaurante à noite. E acabou. Infelizmente, é isso. Agora, se nós queremos o desenvolvimento do país, nós temos que trabalhar incessantemente, nós da universidade, né, e oferecer esse cenário com desenvolvimento responsável, social, o chamado sustentável, na verdade, aos promotores e operadores de turismo, né? Sobretudo os pequenos e microoperadores, e não as grandes empresas, né? Como a CVC, não é verdade? Que é um monopólio imenso, né? Agora não mais, né? Em função da pandemia, não é? Tem uma certa vantagem para os micro e pequenos, que no futuro próximo eles vão poder operar por terra, em automóveis, em vans, em pequenos grupos, vão poder circular pelo interior, não é verdade? E não de avião, né? Nessas cápsulas. Os aviões hoje são cápsulas apertadas, né? Semelhantes a latas de sardinha. Então, podendo não embarcar, é muito melhor. Não voa, vá por terra. E é o lugar do projeto Turismo Sertanejo, né? De cunho social, né? Para maior equidade econômica no sertão. Tá bom? E vamos lá, o que mais? Podemos colocar aqueles slides para a gente... Sim, porque vai ilustrando, não é? Estou vendo ali a Cliciane, né? Está nos prestigiando. A Mara parece que continua aí. Obrigado, Mara, por estar presente, né? O Rafael, estou vendo aqui, o Carlos Alexandre, né? Muito bem, podemos seguir com os slides. Lembrando que os slides vão ficar disponíveis.
Sai Opa, daqui não, turismo professor. sertanejo. Pronto, agora que a gente vai ficar mais atento aqui. Bom, projeto turismo sertanejo. Então, veja bem, lá está escrito assim, com base nesse livro, né? Turismo sertanejo, né? Um fruto de trabalho de longo tempo, né? Eu acho que já beira os 20 anos trabalhando com turismo sertanejo, que é o turismo do futuro próximo, né? Nesse mundo pandêmico. Vamos lá, o turismo sertanejo é concebido de maneira a privilegiar os elementos naturais, socioeconômicos e culturais, locais e regionais. A estrutura sistêmica e descentralizada propicia a inclusão social, o desenvolvimento local e a integração regional. Esse turismo de massa, que a gente chama, não é verdade, das empresas, das grandes corporações, ele é pontual, como eu falei, né? A circulação do turista é muito estreita, porque a empresa, as corporações economizam com isso, né? O turismo sertanejo, não, ele tem uma fluidez maior, não é? Ele tem um raio de ação muito, muito maior, né? Então, nós temos aqui como garoto propaganda do turismo sertanejo o professor doutor Marçal de Queiroz, né? Químico, que está aí. E aí, na segunda imagem, aí, voando, praticamente planando, é a Ângela, a nossa grande amiga Ângela, não é, que é gestora, não é, gestora de órgãos oficiais. Mas vamos lá, vamos seguir. Aí é o turismo sertanejo, Ângela Nascimento. E aí você tem uma fundamentação desse chamado turismo sertanejo, né? Que é a paisagem natural, patrimônio cultural, a base local, socioeconômica, não é? O sertão do Brasil com inclusão social, e é um turismo solidário e participativo. Essa imagem de baixo, por exemplo, é Icó, aí perto de vocês, né? No Ceará, né? Você tá de cima, já é o simpósio turismo sertanejo, o último que aconteceu em São Luís do Maranhão. E aqui é a Pedra do Chapéu, que é um matacão, né, que a gente chama, né, que é uma escultura de relevo, uma morfoescultura de relevo, né, em Cabaceiras, no Cariri paraibano. Mas vamos seguindo. Em função do tempo, eu fico assim, não sei bem como proceder. Mais um toquezinho. Fique à vontade, professor. Mais um clique, por favor. Apareceu o enunciado. Sim, roteiros na Caatinga. Então, nós elaboramos, assim, vários, eu falo, não sou político, né, mas quando eu falo nós, porque eu não ando sozinho nessa vida, né? Sempre tem outros participantes, na verdade, no trabalho que você desenvolve, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente, roteiros descentralizados, percorrendo as zonas rurais e povoados. Por incrível que pareça, nós utilizamos caminhão, que são os transportes mais usados, por exemplo, lá, transporte coletivo, né, para as escolas, colégios, etc., feirantes, as pessoas dos diferentes lugares e sítios se locomovem de caminhão, né? É o transporte coletivo, são os caminhões. E para o turismo também, né, para percorrer as áreas mais de dentro, mais remotas, etc., né? E aí o que chama atenção, por incrível que pareça, né? Um lajedo chama atenção. Vamos passear, vamos subir no lajedo, né? Vamos tirar uma foto ali junto do mandacaru, do facheiro, do xique-xique, vai conhecendo essas plantas da caatinga, não é verdade? Até olhos d'água que você encontra lá nesses milagres, né? A área totalmente seca, mas você tem as nascentes, né? Olhos d'água. Enfim, tudo isso é objeto de atração turística, né? E o circuito é muito amplo, né? Dinâmico, e não aquela coisa presa, fechada, amarrada, como o turismo que você mencionou há pouco tempo, que é o praia-sol, tá? Vamos seguir. Aí, por exemplo, geodiversidade, vocês têm aí, né? Os monólitos de Quixadá, Quixeramobim, não é? São os matacões, né? Aqui, eu, particularmente, lá no Cariri, eu apelidei a de cima de Pedra da Bigorna e a de baixo, a Pedra do Cogumelo. Observe que tem 3 menininhas aqui, próximo à pedra, a chamada escala humana, né? A Pedra do Cogumelo, não é verdade? As 3 ali servindo de escala humana.
Então, monólitos e matacões é a praia de vocês, não é verdade? E que realmente é uma grande atração para o turismo, chamado geoturismo, ecoturismo, o que achar melhor, tá? Vamos seguir. Por favor, professor. Teonice, a minha amiga e irmã, precisou sair, estava ali até bem pouco tempo. Aí, você tem ali a chamada, como é que é? Muralha dos Gigantes, no Cariri paraibano, na verdade. São ruínas. É uma formação quartzítica, na verdade, uma linha de pedras em ruínas. É uma muralha de norte a sul, no Cariri paraibano. Tá bem, é interessante você passear e fotografar, fazer um selfie com essas pedras maravilhosas, né? E tem toda a explicação, né? Cada formação dessa tem uma explicação da formação, desenvolvimento, né? Dessas geoestruturas de relevo, morfoesculturas de relevo. Vamos passar? Morfoescultura do relevo, como sacas de lã, sacas de algodão, porque se parece, e é natural, não é, com sacas de algodão, né, que a Paraíba foi um grande produtor de algodão no Brasil, na verdade, e aí é uma formação lá no Cariri paraibano natural, né? É uma morfoescultura do relevo. Vamos passar? E aí o turismo é interativo, você vê, não é? Aí a gente tem um slogan que é assim, aproveite enquanto a chuva não vem, não é? Porque a segurança é total, né? Pode até oferecer o seguro chuva, né? Aí em Quixadá, Quixeramobim, na verdade, se chover, a gente paga, né? Paga cada pingo d'água, né? Porque na promoção, porque o grande atrativo do turismo sertanejo é a seca, não é a chuva. Muito embora possa se fazer na chuva também, na verdade, uma paisagem verdejante. E aí, pronto, os turistas sertanejos. Ali é uma pousada familiar, né, no Cariri paraibano, né, que promove o desenvolvimento com pouca coisa, pouco investimento, né? Vamos passar? Aí, circuitos turísticos, não é? Planejamento implica na estruturação de circuitos, priorizando a multiplicação de destinos e diversificação dos produtos turísticos. Aí tem vários, né? Aí embaixo você tem o Jeepão Toyota, que é muito utilizado como transporte coletivo, aqui no agreste pernambucano, principalmente, Caruaru e adjacências, né? É o transporte local para o turismo sertanejo. Vamos passando? Então, não é pouca gente, né? 20% dos turistas de todo o mundo, né, procuram esses lugares, né? Procuram a cultura, a paisagem, né? A história, né, dos lugares, né? E eu quero dizer a vocês que esse turismo sertanejo, ele cresceu espontaneamente, ele não está dentro das políticas públicas, ele não faz parte das políticas públicas, nem em nível municipal, nem estadual, tampouco federal, não é verdade? Há promoção em nível governamental das grandes corporações. Mas o turismo sertanejo, por ser sustentável, ele caminha com as próprias pernas, não é verdade? Então, os empreendedores, não é? Eles desenvolvem, né, espontaneamente, não é, os seus empreendimentos, praticamente sem qualquer ajuda governamental, né? E aí nós temos o resultado em todo o país, não é só na Caatinga, não. Você tem no sul do país, no sudeste, no Cerrado, propostas dentro dessa concepção, projetos já executados, com êxito, dentro desse projeto, dessa proposta turismo sertanejo. E não é só no país. Você encontra o turismo sertanejo, essa concepção, em Atacama, né? Na Araucania, que é ao sul de Santiago do Chile. Você encontra lá na região de Machu Picchu, Cusco, né? Essa proposta comunitária, né? Praia do Canto Verde, por exemplo, aí próximo a Fortaleza, você encontra, né? No Araripe, no Crato, né? Em Nova Olinda, você encontra essas propostas funcionando, né? No sertão de Pernambuco, você encontra no norte da Argentina, em Misiones,
né? Os povos das missões, catequizados, etc., você encontra roteiros turísticos dentro dessa proposição, dessa filosofia, né? Então, vamos seguir. E aí o lugar do turismo, aqui, por exemplo, a gente fala, o turismo sertanejo, ele está associado à microeconomia, ao arranjo produtivo local. Então, aí você tem um sistema produtivo, né, no Cariri paraibano. Você tem um lajedo e os matacões em cima. E aí em cima existe uma caixa d'água furada na pedra, um reservatório de água natural na pedra. Essa água é puxada, canalizada, para a plantação de palma forrageira, alpúntia, né? São os cactos. Esse cacto serve de alimentação para o bode, para a cabra, para as ovelhas. Esse bode, essa cabra e a ovelha, dá o leite, o bode não, a cabra e a ovelha, dão leite. O leite você faz queijo, faz a manteiga, bebe o leite, né? E aí você abate o animal, né? E aproveita o couro para fazer uma percata, uma mochila, uma sacola, uma cama, sei lá o quê, não é verdade? O chapéu de couro, você aproveita a carne, salga a carne, né? Se está faltando água, não tem geladeira, salga a carne, faz a charque de bode, que é uma delícia, né? E aí você tem a cadeia produtiva organizada, arranjada. E se você entra com o turismo, você vai acrescentar rendimentos a essa família, a essa comunidade que vive praticamente na idade da pedra, não é verdade? E você vai agregar valor, você vai propiciar uma outra renda. E aí, quantos pontos, lugares como esse você tem na Caatinga? Milhares como esse, tá? E aí que está, é o caminho do desenvolvimento no país, é esse. Não é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, não é em Brasília. Está provado que não é. É lá dentro, é lá para dentro. Que são brasileiros, acreditem, são brasileiros que moram lá. E que jazem, pode-se falar assim, jazem esquecidos das políticas governamentais. Vamos seguir. Cariri paraibano, aí dentro daquele contexto, ali você tem o circuito turístico do bode e do algodão, que foi por nós criado, foi publicado, não é verdade? Com essas atrações, não é? Tantas atrações que a Caatinga, o semiárido, oferece. Como eu falei anteriormente, se você desenvolve o turismo no deserto, São Pedro de Atacama, Copiapó, no sul de Atacama, você pode muito bem desenvolver o turismo, criar o fluxo turístico permanente na Caatinga e no sertão, né? Vamos seguir. Cabaceiras, aí já foi apresentado, né? Restaurantes, não é? Associações de guias de turismo, né? Que surgem. Agora, você pode ver aí em cima à direita que não cai do céu, você tem que fazer esforço, né? Você tem que empurrar a pedra para frente para poder, não é, ter resultado, né? Mas é possível, aí são grupos de turistas, né, circulando. Vamos seguir. Aí são os eventos que nós fizemos, né? Fizemos 9 eventos. Eu vou pedir licença, porque a bateria está acabando. Eu vou precisar ligar um fiozinho aqui. Dá licença. Opa! Ainda bem que avisa. Deixa eu ver aqui, tá? Vou começar de novo. Pode falar, professor. Pronto. Está me ouvindo? Quase. Professor, muito bom a palavra. Eu acho que está bem. Tá bem? Então, eu parei aqui nos simpósios turismo sertanejo, que é uma forma de divulgar. Agora, nós somos muito pequenos, né? Como eu te falei, não existe o apoio, nunca existiu o apoio governamental, financiamento, né?
Nessa época, é impressionante como apareceu dinheiro nesse país, né? Bilhões. Nem a transposição do São Francisco, que já faz 20 anos, e demandou até agora 10 bilhões, não é? Não foi concluída. Agora nós estamos falando em 600 bilhões com essa pandemia. De onde veio tanto dinheiro? Esse dinheiro poderia ter sido utilizado, né, para investir na população mais necessitada, né, esses anos todos, né? Investir na educação, na saúde. Aí nós não teríamos esse reflexo que estamos vivendo agora, né, com a pandemia já esperada, né, não fomos pegos de surpresa, né, já se esperava isso. Mas vamos seguir. Aí tem os simpósios, né, que é uma forma de promover o turismo sertanejo, né, como esse em Monteiro, na Paraíba, né, na Chapada Diamantina, em São Luís do Maranhão. Vamos seguir. O 5º simpósio, Monteiro, está aí, os certificados, né, vem pessoas do Brasil todo, poucos, porque o evento é pequeno, mas de todo o país nós temos participantes desse simpósio, né? Representantes de todo o Brasil. E nós conseguimos realizar 9. Agora, você imagina se houvesse um mínimo de incentivo governamental ou privado, né? Onde nós teríamos chegado, o que teríamos alcançado com o turismo sertanejo. Vamos seguir. E aí, lá em São Luís do Maranhão, foi um grande evento, nosso último, né, o 9º Simpósio de Turismo Sertanejo. E estamos na perspectiva de realização do 10º Simpósio de Turismo Sertanejo e o 4º Congresso Nacional de Turismo Comunitário, né? Esses 2 eventos, eles estão caminhando juntos. Vamos passar? E aí são algumas publicações, né, do turismo sertanejo, né, tudo isso está fundamentado, né, nos roteiros, vários roteiros existentes no país, estão publicados. Tem a página do turismo sertanejo, tem publicações gratuitas disponíveis, né, no site do turismo sertanejo, e-books, etc. Vamos seguir? E aí é isso, o turismo sertanejo, ele torna a Caatinga, não é? Que Caatinga quer dizer mata branca, né, seca, né? Ele torna a Caatinga mais colorida, não é? Não aquela má impressão, né, de terra inóspita, abandonada, né? Então nós trazemos vida para a Caatinga, não é? Ou propiciamos, não é, que a vida da Caatinga, do sertão, se manifeste em sua plenitude. Então é isso que nós temos sobre o turismo sertanejo, é o sertão em cores. Muito bem. E agora estamos à disposição, não é? Vamos conversar mais um pouco, tem tempo, não é? Tem. Professor, é muito boa a sua fala, foi muito esclarecedora e tenho certeza que para todas as pessoas da região de Quixadá e Quixeramobim, abriu um horizonte, né, de novas possibilidades, né, tanto no sentido de entender de uma forma mais integrada as paisagens do semiárido, principalmente do sertão nordestino, né, e fugir tanto daquela imagem bem rudimentar, arcaica de um espaço vulnerável, né, que existe, na verdade, várias possibilidades de desenvolver a região, e em especial do turismo, comunitário, do turismo ecológico, justamente tentando associar essa conservação do meio, essa valorização desses patrimônios, com o desenvolvimento das pessoas, né, com a garantia de que ela tem as condições de vida melhoradas a partir de uma prática econômica, né, mais sustentável e mais próxima de si, né, no sentido de ela poder exercer esse trabalho e ter o retorno para a sua vida. Professor, a gente está com 1h30, né? Eu acho que a gente pode abrir, né, para quem quiser fazer uma pergunta, né? E a gente pode fazer assim? Claro, Fazer blocos estou à disposição inteiramente. E quero salientar que, não havendo tempo, né, porque esse espaço ele é limitado, né, eu continuo à disposição. E vocês podem me localizar, né, pela internet, né, tem Facebook, tem Instagram, já é um meio de comunicação, né? Não precisa dar o celular, hoje em dia não precisa dar o celular, né?
Na verdade, o telefone de contato não é necessário, certo? Ó, então, eu queria convidar, né, aos presentes que quem quiser fazer alguma pergunta, ou abra o microfone, né, ou faça uma pergunta aqui no chat que eu passo para o professor, né, eu leio para o professor. Enquanto o pessoal vai se organizando, eu ia fazer logo uma pergunta para a gente debater. Como eu tinha falado para você... Desculpa, João, eu já vi Foi. uma pergunta: Foi? quando e onde será o próximo evento? Interessante. Próximo. Pois então vamos responder logo. Qual será o próximo evento? Já posso responder? Pode sim. É a questão que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, né? Sim. O Covid-19, né? Ele está impedindo a nossa movimentação, né? Dificultando a nossa movimentação. Porém, logo que esta chamada curva, que só faz subir, quando ela baixar, nós vamos definir o lugar, com os parceiros, obviamente, não é? Para realizarmos o 10º Simpósio Turismo Sertanejo e o 5º Congresso Nacional de Turismo Comunitário, né? Isso aí nós anunciaremos amplamente a vocês, né? Lembrando que é um evento artesanal, né? Precisamos de todos vocês para realizarmos o evento. Não é governamental, ele é artesanal. Tem uma pergunta Lindenberg, do Lindenberg, doutor Lindenberg, bem-vindo. da Universidade Estadual de Alagoas, né, Lindenberg? Ele perguntou qual é a relação do turismo com as unidades de conservação, com os parques de geodiversidades. Olha, a geodiversidade, né, ela contém uma diversidade imensa de atrativos turísticos, né? Não somente as chamadas geoformas, né, dentro da geodiversidade, né, que no dizer geográfico são as morfoesculturas e morfoestruturas do relevo, mas essas morfoestruturas e morfoesculturas, elas são cenários onde se desenvolve a paisagem física global, onde se desenvolve a biodiversidade, não é? Onde se instala a ocupação humana com a sua cultura, não é verdade? Então, são atrações turísticas, né? Você tem o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, o que aconteceu, né? O que foi que atraiu primeiro os navegadores? Foi o Pão de Açúcar, não é verdade? E depois, em segundo lugar, a Baía da Guanabara, e aí nós temos o que temos hoje no Rio de Janeiro. Vamos parar por aí, né? Mas, por falar em Pão de Açúcar, nós temos centenas de pães de açúcar no sertão do Nordeste, centenas. Tem até uma cidade que se chama Pão de Açúcar, na beira do São Francisco, lá em Alagoas, porque o chamariz, né? Quando você navega pelo São Francisco, a primeira coisa que você vê é o Pão de Açúcar às margens do Rio São Francisco, que dá nome à cidade Pão de Açúcar. Né? Era isso, professor Seabra e professor João e os outros alunos, né? É isso que eu fiz na pergunta também, perguntando se o senhor conhecia a chamada Ilha do Ferro, que fica no município de Pão de Açúcar, aqui em Alagoas, né? Nós temos uns pão de açúcar muito parecido com esses monólitos, né? Com esses icebergs aí do Quixadá cearense, né? E eu fui lá, eu fiquei maravilhado, como o senhor falou, a gente pega o rio, lá em Neópolis e Sergipe, quando a gente atravessa o rio e chegamos em Pão de Açúcar, a gente se maravilha, a gente vê mesmo, né? Esses pães de açúcar, né? É muito engraçado. Eu não imaginava que na margem do São Francisco poderia ter, sabe? Pois é, então, Lindenberg, nós temos eu estou agora não na Paraíba, eu estou nos arredores do Recife, num lugar chamado Aldeia, município de Paudalho. Então, nós temos uma vizinha aqui, Tatiana, que é de Pão de Açúcar. Ela já me convidou, não é, quando se reúnem os filhos da terra, me parece que em setembro, outubro, né, para ir até Pão de Açúcar. Esse ano, creio que vai rolar. Com pandemia, sem pandemia, a gente se protege devidamente. Nós já estamos encomendando escafandros. Nós vamos dentro de escafandros, aquelas armaduras medievais,
né, para não termos qualquer problema de contágio, né? Mas a comadre Tatiana e o compadre Pérez já nos convidaram, e vamos lá, esse ano. Professor Sim. Giovanni, a gente tinha conversado, né, que o professor Lucas, daqui do IF7 Quixadá, queria trazer o evento para cá, né? Já temos aí, novamente, a ideia apareceu no chat, né, comentarei, um dia poderia trazer para Quixadá para a gente conversar com a comunidade, né? Acho que alguns estão colocando essa ideia. A Graziella Castellala perguntou se os lugares mostrados ao longo da apresentação seriam caracterizados como geoparques e geossítios. Aí eu emendo essa pergunta com uma minha, que nós aqui na região de Quixadá e Quixeramobim estamos com uma proposta que foi publicada recentemente, da construção de um novo geoparque no Brasil, né? Hoje a gente só tem um geoparque, que são áreas de relevante interesse geológico, que tentam associar ali ao desenvolvimento local, né, no desenvolvimento de baixo para cima, que é justamente o que a gente está discutindo agora, das comunidades conseguirem ter recursos, condições, experiências, práticas para desenvolver atividades econômicas associadas a esse patrimônio geológico, né? Isso é um geoparque. A gente só tem um, que é o Araripe. A gente que eu falo é Brasil. O único geoparque é o Araripe, aqui no sul do Ceará, e a gente está iniciando, né, uma proposta de um segundo, ou terceiro, ou quarto, talvez, no sertão de Quixadá e Quixeramobim. Então, como é que você avalia, né, essa ideia? Como é que você pensa essa proposta? Como é que ela conversa com o turismo sertanejo e com a geoecologia das paisagens? Bom, primeiro, eu quero agradecer a você, professor, e ao professor Lucas, né, que trabalhamos juntos na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, né, e o professor Lucas, doutor Lucas, né, porque o tempo passa, né, hoje somos todos doutores, né, trabalhamos muito para chegar nisso, né, mas o Lucas, ele é um incentivador do turismo sertanejo e dos demais eventos que nós organizamos, né? E já algumas vezes o Lucas, ele empreendeu, não é? Ações no sentido de viabilizar o simpósio de turismo sertanejo em Quixadá e sua irmã Quixeramobim. Para mim, são paisagens fantásticas, são lugares fantásticos, né? E adequados para a realização do simpósio de turismo sertanejo e seus desdobramentos, né? E quero dizer que o nosso amigo, professor Cacau, Edson Vicente da Silva, ele já garantiu a participação dele, dos alunos, vindo de Fortaleza, para prestigiar Quixadá, e teremos do Crato, e só falando em Ceará, mas nós temos Pernambuco, temos o Piauí, temos o Rio Grande do Norte, São Paulo, Salvador, Bahia, etc. Nós temos muita gente, não é, que iria prestigiar o 10º Simpósio de Turismo Sertanejo. Mas aí nós podemos conversar e estudarmos uma data que seja apropriada para todos, não é verdade? E já fica aí a intenção de realizarmos, né, o Simpósio de Turismo Sertanejo. Bom, a outra pergunta é mais complexa, né, sobre geoparques. Um futuro provável geoparque, não é, alcançando ou incluindo Quixadá, Quixeramobim, né? Existem geoparques que têm em seu domínio territorial 4, 5 municípios, não é verdade? E não é o caso do Geoparque do Araripe, que ele está dentro da área de proteção ambiental do Araripe, salvo engano, né? Que pega a Chapada do Araripe e uma parte lá do Crato cearense, né? Oricuri, por exemplo, está dentro desse domínio, né? Araripina, em Pernambuco, né? De maneira que o geoparque, a criação do geoparque, as áreas definidas para geoparques, muitas vezes elas oportunizam ou se instalam onde já existem unidades de conservação e unidades equivalentes e áreas protegidas, como áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas, monumentos naturais. É o caso de Quixadá.
Inclusive, o livro Turismo Sertanejo, ele tem uma parte de um capítulo, né, que contempla Quixadá e Quixeramobim. E aqui está escrito o monumental Vale do Ceará, o Vale Monumental do Ceará. Monumentos em pedras, de pedras, não é verdade? Então, vou deixar aqui, né? Vocês estiverem interessados, né? Esse livro Turismo Sertanejo ele é encontrado, né? Em alguns lugares, até comigo mesmo, né? Quando nós fizemos o simpósio, provavelmente, né? Podemos levar o livro Turismo Sertanejo. E existem outras publicações disponíveis na internet. Esse é impresso, mas existem outros e-books gratuitos na internet. Então, voltando a Quixadá e Quixeramobim, você já tem unidade de conservação, né? Que é o Parque Monumental, né? Monólitos de Quixadá, se o nome não é esse, é parecido. Monumento Natural. Monumento Natural, que é uma unidade de conservação, está dentro do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, você já tem por onde começar, não é? E aí, a proposta do Geoparque, não é? É promover o desenvolvimento social, econômico de uma dada região. E se você já tem... E aí priorizam os geoparques, né? Algo que já existe. No caso, né? Parques nacionais, monumentos, como você diz, não é? Uma cultura fortalecida. E aí eu acho que nesses termos, você tem inúmeros geossítios em Quixadá, Quixeramobim, que por si só já justificam a criação do geoparque. Agora, isso requer um desenvolvimento árduo, não é verdade, de pesquisa, de levantamentos, né, de catalogação dos geossítios, não é, para que você justifique uma proposta de criação do geoparque, né? No Chile foi criado ano passado o Traucura, né, o geoparque lá na Araucania, na região da Araucania, que envolve vários municípios, diversas unidades de conservação e áreas protegidas. Mas aí veio somar a criação do geoparque com outras propostas de desenvolvimento, junto com conservação da natureza, junto com educação ambiental, né? Junto com equidade social, que nós possamos dizer, porque ele cria oportunidades, não é, para aqueles que estão à margem do desenvolvimento. E eu acho que o turismo sustentável, ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa exercer e executar o resgate social. Aqueles que não têm oportunidade, não é? Aqueles segmentos da população que não têm oportunidade de participar dos projetos de desenvolvimento econômico, o turismo comunitário sustentável de desenvolvimento local, através das cadeias, fortalecimento das cadeias produtivas, ele propicia esse desenvolvimento com equidade social. O que o turismo de massa, né, já instalado no país, ele não permite. E eu, como na condição de turista, eu não consigo fazer turismo, contemplar a natureza, os atrativos naturais e culturais, onde existe miséria. Não posso. As empresas de turismo conseguem fazer isso, mas eu não consigo, na condição de turista, né? Então, é preciso que você tenha uma certa qualidade ambiental e também social, né, e econômica, para que você possa fazer o turismo na zona de conforto, não é verdade? E não onde existe mendicância, miséria, abandono, né? E isso é plenamente possível, porque o sertão é muito vasto, não é verdade? E ele tem condições de dar oportunidade para todos. É a minha maneira de pensar. Mara, você poderia Ok. indicar as pessoas Então, o a professor ordem? Lucas está aí inscrito, próximo. Ele Ele pode me mandou ligar. uma mensagem dizendo que não estava conseguindo entrar, a internet dele está ruim. Nossa. Tem Pulo uma pro pergunta próximo. aqui da Graziella. Ela pergunta se esses lugares que foram mostrados são caracterizados como geoparques e geossítios. E aí ela fez essa pergunta. Deixa eu pensar. Existem
alguns lugares são geossítios, na verdade, como eu mostrei a muralha dos gigantes, que é o serrote do Picoito, né? Lá no Cariri paraibano. Ali são geossítios, não devidamente catalogados, né? Mas são facilmente catalogados, né? Passíveis de catalogação, não é? Através da descrição, caracterização desses lugares, as inscrições rupestres, que são os sítios arqueológicos, registros de passagem, não é verdade, dos povos ancestrais. Esses são fundamentais. E o sertão do Nordeste, a Caatinga, não é? Você encontra centenas e centenas de sítios arqueológicos, não é verdade? Né? As chamadas pedras lavradas são chamados e se incluem como geossítios. Não é? Então, muitos desses lugares apresentados, essas lâminas, são geossítios, não necessariamente catalogados como tal. Né? Os monólitos de Quixadá, por exemplo, e Quixeramobim. Perfeito, professor. O Carlos Alexandre, ele pergunta quais medidas poderiam ser tomadas para potencializar ainda mais o turismo sertanejo. Eu acho que na sua apresentação você focou, né, bastante alguns pontos, mas eu acho que ele tem, não sei, quer alguns exemplos aí para se sentir mais contemplado, né? Carlos Alexandre. Olha, nós precisamos nos unir às comunidades, às diferentes comunidades que no interior, vamos falar do interior, estamos falando do sertão, como eu mostrei a pega do boi, prestigiar os eventos, não é? Os eventos culturais do sertão, não é verdade? Nos unirmos às comunidades, nos fortalecermos todos, porque aí nós vamos despertar o interesse dos políticos e das políticas públicas, porque eles só chegam junto, sinceramente falando, é uma opinião pessoal, junto dos empreendimentos que já estão dando certo, que já tem um horizonte. Aí eles se aproximam para sair bem na fotografia. Isso aconteceu com o projeto Casa Grande, que vocês conhecem, aí em Nova Olinda, não é verdade? Os mentores do projeto, que é um projeto fantástico, pode procurar na internet, de educação ambiental, um projeto cultural, não é verdade? O Quindins, né? Lindenberg Quindins, que está, e a Rosiane, são os dois mentores que estão à frente, não é verdade? Até televisão local eles conseguiram implantar, não é? Teatro, editora, não é? Isso sem nenhum apoio, manifestação espontânea, não é? Uma organização social dos mentores com a comunidade, as jovens da comunidade, né? Então, é um exemplo no mundo o projeto Casa Grande em Nova Olinda, no Araripe cearense. Então, nós podemos fazer isso, podemos buscar uma unidade, não é? E agir como um bloco compressor, porque somente com esse bloco compressor nós vamos ter alianças, criar alianças com as políticas públicas. No caso de Casa Grande, depois chegou a prefeitura, depois chegou uma mídia nacional, depois internacional, mas começou com eles. Então, se nós nos fortalecermos, unir essas iniciativas que envolvem o turismo sertanejo, unir em um bloco, aí certamente nós vamos ter um resultado grandioso, porque o turismo sertanejo é o maior projeto turístico, não fui eu que disse, do mundo, só que ele está fragmentado, ele está em tentáculos. Nós precisamos reunir, e hoje nós temos a internet que fortalece essa união, né? E aí, quando vierem as políticas públicas, nós já estaremos muito bem instalados às nossas custas, não é verdade? Bom, é o que eu penso. É verdade, concordo com você. Eu pessoalmente conheço também lá no Cariri. A fundação é perfeita, o modo que se trabalha, né, a juventude, as crianças, né, o envolvimento dessas artes, né, envolve a arte, então se torna uma coisa bem lúdica, né, as ferramentas muito para a educação ambiental, isso é perfeito, né, então realmente é de se inspirar ali, é inspirador. E
O professor Felipe, ele vem aí provocar onde seria o próximo encontro, né? O professor João até já embasou aí, e a gente está tentando puxar para cá, para Quixadá, de repente a gente faça um encontro aí no próximo ano, Deus quiser. Bom, eu acho, Mara, não é, que nós podemos fazer uma projeção para o próximo ano com todo prazer, né? E nós vamos reunir forças. Nós podemos promover fórum de turismo sertanejo e chegarmos como lives, né? E chegarmos à realização do simpósio, né? Com toda satisfação. Agora, antes disso, eu já tinha lhe dito, e ao professor João Luiz, nós vamos, eu e Cláudia, 2 geógrafos, fazer uma visita a vocês. Nós vamos com muito prazer e satisfação. Só estamos esperando essa curva baixar, essa danada dessa curva. Aí nós vamos aí até vocês, viu? Até dar um abraço a vocês. Aí a gente usa, vai levando álcool gel, na verdade, e aí, 70, 90, 100, né? Damos umas borrifadas uns dos outros para poder nos abraçar. Né? Tá certinho, Usa máscaras. É só tomar as devidas precauções, né? Professor, desde o início aqui dos nossos ciclos, a gente tem a participação do Jorge, é um moço aqui de Quixadá. Jorge, tu pode ligar teu microfone para fazer tua pergunta, que eu me perdi aqui, mas a pergunta dele, ele traz muito para essa questão local, né? O Jorge vem participando desde a Semana do Meio Ambiente, de todas as palestras e tudo. Eu vou ver se ele consegue aqui. Sinaliza para mim aí, Jorge, se você consegue. Então, eu volto aqui, que ele fez uma pergunta bem diferente, assim. Pois bem, Jorge, seja bem-vindo. Deixa eu ver se ele consegue. O Jorge saiu. Eu achei a pergunta dele aqui. Eu acho que, como vai estar gravado, ele deve, né, dar uma lida depois. Mas ele traz aqui que Quixadá tem renome para desenvolver o turismo da área de ufologia, né? Por causa dos seus monólitos. Disco voador, ele diz que, nas palavras dele, é doido por pedras. E tem até cordel que fala isso. É verdade. Então, ele trouxe essa característica muito forte aqui, né, dos monólogos. Mara? Oi, Jorge, voltou aí. Olá, professor, tudo bem? Professor Giovanni. Olá, tudo bem, Jorge? Bem-vindo. Uma alegria conhecer. Pode ficar à vontade aí, Jorge. Eu fui um pouco chistoso, um pouco jocoso nesse segundo comentário a respeito das pedras, por causa eu fiquei contagiado com a sua explanação. E aí me empolguei. Quando eu falei sobre disco voador ser doido pelas pedras de Quixadá. Mas, por incrível que pareça, existe um cordel sobre isso mesmo, do Arievaldo Viana. Mas tudo bem. Eu só quero comentar que estou muito feliz em participar, agradecer a Mara, a Aline, que me permitiram participar na Semana do Meio Ambiente, e os encontros foram se estendendo, e agora já estou presente aqui nessa segunda jornada. Só quero deixar aqui o meu agradecimento. Obrigado por tudo. A recíproca é verdadeira. Sou muito agradecido também por poder, não é, participar desse encontro, um grande encontro com vocês, né? Tem sido muito produtivo, né? Esse aprendizado com vocês. Eu que agradeço. Ótimo, professor. A gente fica bem feliz mesmo. E o professor Felipe já escreveu aqui: serão muito bem-vindos, né, ao nosso Sertão Monumental, Quixadá, Xeramobim. Então, já vem aí com a agenda para uma semana. Então, vamos fazer assim, Mara. Nós temos uma projeção de ir visitá-los, né, em meados de setembro, outubro, né? Sim. Mas aí nós vamos acompanhar, né, e trabalhar, não é? Vamos ficar em casa, de preferência, né, por enquanto, né, usar máscaras, né, para impulsionar essa curva pandêmica para baixo, né, em direção ao solo, à horizontal, né? Então nós vamos acompanhando junto, né, e quando houver um cenário mais propício, iremos aí com todo prazer, tá? Pronto. Nada de avião, iremos por terra. É melhor. Mais seguro. Eu também, a professora Somália Viana, da Universidade Vale do Acaraú, lá de Sobral, ela esteve também presente aqui, eu não sei se já saiu, mas ela esteve aí na minha banca de qualificação do mestrado, uma grande professora,
estava aí prestigiando sua palestra, a gente fica muito feliz também. Agradeço muito, de coração. E o pessoal de Sobral disse que manda eles virem para cá também, para Sobral, querem já puxarem vocês para lá também. Nós temos amigos em Sobral também, como temos aqui a Teonice lá em Boa Vista, que está nos prestigiando, né? Ah, ótimo. Lá em Roraima, está aí nossa amiga. Olha, viu? Então está no Brasil todo aí hoje. Professor, então, assim, eu já me sinto muito contemplada, muito feliz, usar as palavras aqui do professor Lucas, que disse que engrandeceu demais o nosso evento, a sua participação realmente foi de grande valia, realmente, para a gente. Mas, antes de finalizar, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho aí de como é que está a Conferência da Terra, né? Porque que bom! Um prazo, né? Que ótimo! Olha, primeiro... João e eu, o professor João e eu queremos aí se inscrever, inclusive. Perfeitamente. Primeiro, eu convido vocês todos, né, a visitarem e dar um chamado like, né, no nosso canal no YouTube, né, que é Conferência da Terra. Conferência da Terra. Né? Você chega lá, você vai ter cerca de 18 palestrantes convidados, confirmados, né, se apresentando os temas que vão desenvolver na Conferência da Terra. Né? E aí, já começamos por aí, vocês nos visitando, nos apoiando, né, no canal do YouTube. Um outro procedimento, nós temos o grupo da Conferência da Terra. Você pode participar do grupo, né, da Conferência da Terra no Facebook. Tem a página da Conferência da Terra, que você pode chegar lá e dar um ok, né, um clique na página da Conferência da Terra. E você pode ainda acessar como é que chama? Instagram, que é Conf da Terra, salvo engano, Conf da Terra. Então, nós temos vários canais, não é, para nos comunicarmos, não é, quanto à Conferência da Terra. A Conferência da Terra, assim, lamentavelmente, o tema da Conferência da Terra, cunhado no ano passado, doutor Marcos Vanier, ele sabe disso, um palestrante confirmado, vai estar no nosso canal no YouTube nesses próximos dias. Já gravou o vídeo, né? E vai somar conosco no canal. Mas o que é da área de saúde, né? O Marcos Vanier, né? Ele está inserido, né? Perfeitamente inserido no contexto do tema do evento, que é a saúde ambiental para a vitalidade do planeta. Eu estou dizendo que nós cunhamos, com base na resolução da ONU do ano passado, né, esse tema geral para a Conferência da Terra, não é, que ele dá o suporte a 10, 11 eixos temáticos, 11 grupos de trabalho amplos, bastante amplos. Mas olha, como é que lá em novembro, outubro do ano passado, nós projetamos essa temática, né, sem pensarmos ou sabermos, né, do evento da pandemia, né, falando já em saúde do planeta, né, saúde ambiental para a vitalidade do planeta. Então, eu acho que mais do que nunca nós precisamos nos reunir, escrever, como você disse, Mara, e publicar nos e-books. Então, temos a página, o site da Conferência da Terra, que é www.aconferenciadaterra.com.br. Vocês podem entrar e ver toda a estrutura do evento, né? E que a gente vai aperfeiçoando, inclusive colhendo sugestões, acatando, né, contribuições, né, de todos os participantes, para que nós tenhamos um evento, dessa vez virtual. É um desafio para nós, porque teremos um evento pela primeira vez virtual, mas temos certeza, como nós vemos alcançando êxitos, né, desde a primeira Conferência da Terra, e estamos na 9ª agora, né, certamente nós vamos, com todos os participantes, né, lograr êxito mais uma vez e projetarmos a 10ª Conferência da Terra. Né? Então, contamos com vocês e participem. Tem grupo do Zap, não é verdade, para os congressistas trocarem ideias, informações, e toda sugestão é muito bem-vinda. Tá? É isso. www.aconferenciadaterra.com.
Pronto, o professor João Luiz até já escreveu aí, a Luana também ajudou a colocar o Instagram do evento, então fica destacado aí. Perfeito, muito obrigado. O planeta agradece, né? Então, todo mundo seguindo aí, né, divulgando essa página. A gente pretende mais participar. Eu participei do Congresso de Educação Ambiental, que aconteceu em novembro. Apresentei trabalho com minhas colegas, foi muito bom. E, se Deus quiser, a gente vai também apresentar aí junto com o professor João. João e eu já pensamos em até o dia 31, né, professor? A inscrição aí da conferência. 31 de agosto. De agosto para envio de trabalho, né? Mas as inscrições, eles seguem. As inscrições, eles dão direito, não é? A certificação, né, com a carga horária da Conferência da Terra, né? E a publicação dos trabalhos que enviar, né? Como capítulo de livro, né? Nos e-books. E que já tem disponíveis, né? Alguns e-books da Conferência da Terra para acesso gratuito, né? A Conferência da Terra ela é bem democrática, né? Está disponível para todos. As publicações, o pensamento, o espírito da Conferência da Terra como assim, objeto, fonte de pesquisa, né? Para todos. E das políticas públicas também, não é? Pronto, então, desde já agradecer, eu não sei se o professor João tem mais pergunta ou alguma observação. Eu já quero me despedir aqui agradecendo demais, professor. Deixa eu botar aqui meu rosto. Agradecendo. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo convite, tá? Espero que tenha atendido, não é, as expectativas do ciclo de palestras. Mas não tenha dúvida, foi muito bom mesmo. Estou maravilhada, encantada de verdade. Teve uma pessoa que comentou aqui, só muitos elogios, né? Se a gente fosse ler todo o chatzinho aqui, mas tem uma pessoa que falou que deu vontade de viajar, né? Acho que foi a Suelen. Ela falou, excelente explanação. O professor Seabra fala com tanta paixão que nos motiva a viajar, e foi um grande aprendizado. Realmente isso o sentimento. Vamos viajar, estou nessa, viu? Estou nessa, vamos viajar. Tem mais uma coisa, Mara, que você mencionou educação ambiental, não é? Nada disso se faz sem um mínimo de educação ambiental, não é? Nós não podemos estar jogando, né? Esse lixo plástico por aí, porque contamina a beleza da paisagem sertaneja. A paisagem sertaneja, ela é cultural, ela é natural, não é? Mas ela não suporta a poluição de plásticos, agora com bilhões de máscaras, não é? Máscaras de proteção facial. Devemos trabalhar a educação ambiental agora mais do que nunca, porque está se produzindo muito, toneladas e toneladas de lixo, não é? Que estão sendo depositados aí no meio ambiente. Então, as prefeituras, na verdade, as secretarias de meio ambiente devem redobrar os cuidados, não é? Com a qualidade ambiental. Concordo, muito concordo com você, professor. Então, que a gente chegou aqui com essa proposta de tomar essa execução das políticas ambientais, né, com os planos de educação ambiental, e daí é por isso que a gente busca aí o Instituto Federal, porque os professores têm dado uma contribuição muito grande, inclusive nós construímos a política municipal de meio ambiente com a ajuda deles, com a ajuda dos conselhos, mas isso é fundamental. A SEMA desafiou aí os municípios para preparar um plano de contingência, né, de resíduos sólidos em tempo de pandemia, e nós conseguimos elaborar esse plano, estamos acompanhando da forma que é possível, porque infelizmente ainda falta algumas ferramentas, né, no poder público, infelizmente, assim, tipo, mais técnicos, né, e enfim, essa estrutura, mas que a gente vem cobrando e a gente vai se aperfeiçoando, e se Deus quiser, vamos fazer um trabalho bem legal aqui, bem diferente mesmo. Pois é, você aproveita e diz a eles, né, que todos nós aqui estamos à disposição para fazer um bom trabalho com vocês aí, tá? Ótimo, muito obrigada. Obrigada, professor. João, você também, muito obrigada aí pela sua participação, pelo seu sim. Na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui com a professora Wanda Claudino. Professora Wanda, nossa amiga, colega e amiga, vamos assistir a professora Wanda na próxima sexta. Está aí rodando os Estados Unidos, né, no meio do mundo, mas
sempre ligada aqui com a gente e sexta-feira, com certeza, ela vai estar aqui, se Deus quiser. Perfeitamente. Tá, pois um grande abraço, professor. E obrigada, professor João, pelo momento aí. E todos os Sintam-se todos abraçados, hein? Professor João, todos os participantes, né? Agradeço muitíssimo que vocês tenham destinado um bom tempo, né, para o nosso diálogo, né? Ótimo. Um bom tempo de a professora Cláudia também esteve aqui, né? Até aqui. Parabéns. Cláudia, valeu, Vanier. Valeu, Vanier. Valeu mesmo. Um abração. Muita gente aqui pedindo abraço e alô. Sinto todos abraçados e com o seu alô. Pois obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Até a vista. Eu queria agradecer, né, a Mara pelo convite, né, de poder mediar essa conversa, e agradecer o professor Giovanni, né, que foi uma tarde de muito aprendizado, né, acadêmico, mas, sobretudo, ele repassou muitas experiências, um desejo muito grande de contribuir para um mundo melhor. Né? Isso fica, acho que é a maior marca que o professor deu para a gente hoje, né? Trazer essas experiências internacionais e regionais para dentro da nossa região, né? As possibilidades que podem surgir. Então, eu fiquei muito satisfeito, professor Giovanni, foi um prazer de conhecer. Então, meu muito obrigado por essa tarde. Igualmente, João, obrigado a todos vocês, tá? Um abraço grande, nordestino para todos.